Desde que muito novo eu fiz acompanhamento, né, com psicóloga, psicopedagoga. Sim. Não tinha esse incentivo, essa liberdade, essa transparência dessas informações, até por conta de internet, de rede social, enfim. Tem épocas do ano que eu falo, não, preciso fazer check-up, preciso ir ao médico, preciso verificar questão de saúde. Mas tem épocas do ano que eu falo, não, vamos deixar um pouquinho mais pra frente, mais pra frente eu vou. A gente não vive só de belas e inteligentes mulheres, temos também 4 belos rapazes aqui hoje e inteligentes. Vamos fazer uma dinâmica? Vamos, é uma dinâmica livre agora. O que nós gostaríamos de propor, né? O Elilton e o Bruno, que são os mais novos. O que vocês gostariam de perguntar para o Thiago e o Guilherme? Saber, né? Que são Vai lá, sobre a experiência. Vou até arrumar aqui agora, vamos ver o que vai. Você quer fazer, Bruno? Pode fazer primeiro. Continua sendo um ambiente seguro, pode perguntar tudo bem, gente. Um ambiente seguro. Deixa eu pensar aqui. Pode começar também, Bruno, se quiser. Acho melhor ser. Acho que a minha vai ser mais impactante. Opa, fiquei curiosa. Agora fiquei curiosa. O que vocês gostariam de saber, né, para quando chegar na idade deles? Nossa, é bem complexa essa pergunta, né? Eu gostar de muita coisa, né? Pode pensar. Eu acho que como que vocês fizeram, né, para lidar, principalmente com a questão familiar mesmo, né? Até porque a gente sabe que muita gente teve aquela cobrança, né, de família, né, de pai, de mãe, né, que na sua idade eu já tinha conquistado tal coisa, boa, eu já morava sozinho, eu já sustentava minha mãe, já ajudava minha mãe, meus pais. Eu queria saber como é que vocês fizeram para lidar com essa pressão, com essas questões assim. Tem mais 1 hora para responder. Quanto a gente tem ainda? Exatamente. Bom, eu, Guilherme, eu tenho uma sou muito grato aos meus pais, sabe? Eu nunca tive dos meus pais esse tipo de cobrança. Eu tive, você tem que ser melhor do que eu, você vai ser melhor do que eu. Né? Pelo contrário, quando eu morei fora, né, eu saí de Varginha, fui morar em Ubá. Quando eu saí, eu tive que decidir minha vida em 1 semana, fazer a faculdade de administração, tive que entrar na faculdade, tive que ir para lá para assumir. E foi um baque para mim essa transição. Para ir morar sozinho, ir para uma cidade que você não conhece, que você não tem ninguém e que eu nem tinha lugar para morar. Então eu tive que chegar e achar um lugar para morar. Eu tive muito apoio deles. Quando eu voltei, que eu fiz o caminho inverso, que eu saí de Ubá, voltei para Varginha, e eu tinha pensado em ficar, ter o meu cantinho, né? Falar, não, agora já estou com meus 22 anos ali, não quero morar junto com os meus pais. Minha mãe e meu pai falaram, não, volta a morar aqui em casa. Você tem nosso apoio, você tem o nosso apoio, você tem tudo com a gente aqui. Então, para mim, eu nunca tive esse tipo de cobrança de ser melhor do que eles. Na realidade, eu sempre tive incentivo deles para que eu pudesse me tornar uma pessoa melhor. Então, para mim, sempre foi esse o ponto. Acho que faz sentido tudo isso que você falou, mas acho que além da pressão dos pais, acho que na nossa época também tinha uma pressão social também, muito mais do que hoje em dia, né? Hoje em dia acho que mais a sociedade aceita mais que as pessoas, os jovens, saiam de casa um pouco mais tarde. Existe aquela cobrança, né, das pessoas da sociedade. Isso, não é só de dentro de casa. Quando você termina a faculdade e agora? Dentro de casa é meio implícito, com o olhar na meu pai. Né? Mas acho que hoje acho que é mais aceito, né? Hoje em dia está mais tranquilo essa questão de ficar em casa até os 30, até um pouco mais. Tem gente que fica até os 50, né? Enfim. Mas vou falar no meu caso, meus pais também foram super tranquilos com relação a isso, não posso reclamar, não vou falar aqui que eu passei tanta dificuldade, que seria uma hipocrisia da minha parte. Meu pai sempre, graças a Deus, teve condições de dar uma certa tranquilidade pra gente, através de muito esforço, enfim, não vem ao caso, mas eu sempre tive uma questão comigo, desde sempre, que eu queria estudar, né, fazer faculdade fora, quis trabalhar fora, então eu já fui fazer a faculdade fora de casa. Depois voltei, fiquei um tempo. Acho que era uma coisa mais. Nossa! Mesmo, mas é porque existia naquela época tudo. Era meio que imposto, meio que colocado por tudo. Não, tem que ir pra fora, vai estudar, tem que se virar. Né? O pai às vezes não falava, mas a avó falava, o avô falava, o tio falava.
O teu primo lá, ele já foi. Sempre tem um primo, uma Sempre referência. Eu, seu primo. tem um eu primo. tinha esse primo, que é 2 anos mais velho, Ele era real. que tava sempre um pouco na frente, que já era um pouco mais velho, transformou um pouco antes, começou a fazer as coisas um pouco antes. Então eu tinha uma questão comigo. E aí, por ter essa questão comigo mesmo, eu sempre me coloquei uma pressão muito grande com relação a dar certo. Se cobrar. A dar certo o quanto antes, a conseguir ter uma independência financeira o quanto antes, de alguma forma, não foi muito antes dos 30, mas quando bateu, eu lembro quando eu fiz 30 anos, eu falei, rapaz, agora eu preciso pensar o que eu vou fazer na vida. Será que eu vou, né? Vou, não vou? Caso, não caso, vai, não vai, enfim. E aí as coisas vão acontecendo. Eu acredito que hoje em dia é muito mais tranquilo com relação a isso. Acho que vocês têm que ter muito mais calma, né? Bem mais tranquilo, façam as coisas com calma, né? Pensem com segurança, com carinho no que vão fazer, nas escolhas que vão fazer. A gente não tem bola de cristal. Mas acho que hoje assim, o acesso às informações são muito maiores, né? Você tem muito mais pessoas para poder conversar, para poder trocar uma ideia sobre experiências, né? Do que para poder fazer a escolha certa. Porque muitas pessoas da nossa geração erraram porque quiseram decidir muito rápido. É uma pressão para você. Exato. Eu também. Já vamos pegar. Tem muita gente que bateu na trave porque às vezes precipitou uma decisão, né? Ou porque às vezes aceitou, vamos lá, falava claro, que aceitou casar rápido porque queria sair de casa, não porque tinha que casar. Exatamente. Teve filho muito rápido porque era uma pressão e acabou não acontecendo. E aí as coisas vão, acaba que depois ali você acha que está indo por um caminho, de repente, por não ter escolhido da forma correta, de 5, 6 anos depois dá errado. Aí você tem que recalcular a rota e começar tudo de novo. E acho que hoje a geração de vocês estão com mais tranquilidade para isso. Não, dá para acalmar, dá para respirar, entender o que vai acontecer. Meus pais, só para completar também aqui, meus pais, eles incentivam muito também, né? Tudo que eu penso em fazer, tudo que graças a Deus, meus pais têm uma condição financeira que eu consigo, não tive aquela preocupação de ter que trabalhar desde cedo, né? Eu pude concentração nos meus estudos, né? Enfim. Então, até hoje, meus pais me incentivam muito, né? Igual eu quis iniciar a pós-graduação, meus pais super me incentivaram, né? Me apoiaram. Então, assim, eu acho que é muito mais disso, né? A gente tem essa tranquilidade, né? De não ter essa preocupação de ser tão imediato, assim. No meu caso, eu não preciso ser tão imediato, assim, igual, por exemplo, era antigamente. Você precisava ter... É que eu acho que a questão também... Essas coisas... Acho que a questão do conflito geracional, né? Que nós passamos por uma transição, eu volto lá atrás, que é um conflito geracional, é que os nossos avós saíam de casa para trabalhar, para trazer o proveito. Então, o homem... do nosso avô, a nossa avó ficava dentro de casa, isso eu estou trazendo lá atrás, né, a nossa avó ficava dentro de casa, muitas vezes cuidando dos filhos, 10, 12 filhos, enquanto o homem saía. Eu e o Thiago, nós viemos por uma geração que não teve tantos filhos. Né? Foi diminuindo. Houve uma transformação em que as mulheres buscaram o seu espaço, conquistaram o seu espaço, né? E com isso, nós homens nos sentimos também um pouco na obrigação de também ter esse paralelo e fizeram com que os homens, pelo menos para mim, ficassem com um pouco de receio. A gente tinha a impressão de que não pode errar. Não pode errar. Não pode errar. A gente tem que ter uma assertividade, né? Então, pegarei lá da época dos meus avós, né? Vou trazer o caso da minha família. Meus avós mexiam com garimpo, né? Meu pai começou a vida dele na extração de garimpo. Hoje meu pai está se aposentando, né, como professor. Então, é um exemplo, um cara que saiu do garimpo, tirou a família de uma cidade, um vilarejo, trouxe para a cidade e se tornou um professor, né, com suas graduações. Então, foi um exemplo para mim de superação e vivência. E nós, quando a gente traz esse paralelo e a gente traz esse peso geracional, faz com que a gente pense, também não posso errar. A geração de vocês hoje se eu errar, ainda tenho tempo, porque as questões hoje estão tão o erro está mais aceito. Está mais aceito. Nós passamos por aquela geração da transição de que não tinha comunicação. A comunicação era por carta. Muitas vezes um jornal. Hoje, o acesso à informação está globalizada. E no meio disso tudo ainda tem um recorte social, né? Porque a gente tem os homens que não tiveram escolhas. Sim. Então, eu vou sair para trabalhar, Exato. né? E isso acontece nessa geração ainda. A gente ainda tem muita vulnerabilidade social que impede essa escolha, né? Impede essa decisão do que vou fazer da minha vida. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer e é pronto. Eu tenho que trazer algo para dentro de casa. Exato. Eu vivenciei muito. Eu que estudei em escola pública,
Eu tenho orgulho de falar que eu estudei a minha vida inteira em escola pública. Eu via pessoas que saíam de casa para ir para a escola para comer. É a única alimentação que ela tinha. Né? Vivenciavam aquilo dali como o pai e a mãe trazendo o básico para dentro de casa e se alimentavam na escola. Essa pessoa não teria muita oportunidade de escolha, lógico que devidas às devidas ressalvas. Então, quando ela não tem muitas oportunidades, muitas possibilidades de escolha, ou eu vou trabalhar para trazer o sustento. E depois, com o tempo, que ela consegue trazer um pouco mais de maturidade, que ela consegue, talvez... porque às vezes vem depois, né? Vem a necessidade, o trabalho vem e a vida vai tomando os recortes. Exatamente. E você, Bruno? Eu gostaria de perguntar. Agora Tem gasolina. até tossi aqui. Já pensou na alternativa para eles? Já. Eu só pensei na resposta, na pergunta ainda não. Quem disse você vai perguntar? Ah, tá, desculpa. Calma. Ainda bem que a mãe tá aqui. Colocando ordem na casa. Não, mas, sem brincadeira. Eu pensei um pouco nesse momento, mas só pra tentar pegar um pouco dessa experiência que vocês têm. Porque eu tenho como um dos pilares na minha vida a família. E pra mim a gestão de tempo é muito complicada. Vocês têm mais responsabilidade que eu, tanto na vida profissional e agrega a família. Como que consegue conciliar esse autocuidado, família, profissional, com o pouco tempo que a gente tem? Perdendo os cabelos, né, Guilherme? Vou mostrar. Eu acho que tudo são escolhas, tá? Nós temos, vou trazer aqui um paralelo que eu penso muito. Nós temos um dia que tem 24 horas. Muitas das vezes, muito mais, a gente precisaria de muito mais tempo que 24 horas. Mas a organização passa por cima de tudo. Se você não tiver um planejamento do que você quer, aí eu vou utilizar um pouco do que a Nayara já conversou comigo várias vezes. Eu utilizo as duas como muito exemplo, porque são duas pessoas que eu tenho do meu lado como sócios e fazem com que eu aprenda diariamente com elas. Então, o planejamento estratégico que você tiver, que você tem que fazer para o seu dia a dia, colocar os seus pontos, os seus pilares, para que aquele momento você consiga construir o seu dia a dia. Então, hoje eu preciso fazer isso. Não, hoje eu preciso de um tempo para refletir e ter um tempo só para mim. Porque se você não tirar um momento só para você, cito Shirley, que fala comigo isso várias vezes, Gui, tira pelo menos uma horinha na sua agenda durante a semana para você refletir, para você pensar, sair do automático. Isso faz com que você consiga vislumbrar vários momentos que, olha, isso aqui é uma correção de rota. Então, posso corrigir aqui, posso fazer isso. Isso passa pelo planejamento. Vou complementar só um pouco, acho que concordo 100% com o que o Guilherme falou, mas eu acredito também que tem hora que se você parar para pensar muito também, você não consegue realizar muitas coisas, né? Só pegando um gancho para complementar, porque você sim precisa de planejamento, precisa pensar, precisa tentar se organizar, o mínimo, né, para fazer, porque senão você acaba virando a tua vida uma bagunça. Mas também costumo dizer que quem pensa demais faz de menos. Então, se você pensa demais, eu preciso, só um exemplo, né? Eu preciso casar, ter uma casa, ganhar 50 mil por mês, para depois ter um filho. Você vai ter filho com 70 anos de idade, às vezes. Só um exemplo, né, para brincar. Então, às vezes, você pede um favor para quem não tem nada para fazer, ele vai te dar uma desculpa e não vai fazer. Pede um favor para quem tem várias coisas para fazer, ele arruma de onde um tempo que ele vai fazer. Então, eu acho que a produtividade, a nossa produtividade segue na mesma proporção da nossa quantidade de afazeres, no meu ponto de vista. Então, se uma coisa que eu posso te falar assim pense, planeje, mas tem que executar. Só pensar e planejar não adianta nada. E não tenha medo de executar. E só concluindo, não deixe que os julgamentos das outras pessoas mudem seus valores. A partir do momento que você finca seus valores e tem o seu propósito, esqueça o julgamento dos próximos. E não tenha receio de trocar também, recalcular. Às vezes achou que uma coisa dava certo, não tá dando certo, troca e vai lá e faça. Só não deixa de fazer. Não deixa de fazer. Então agora, por que a gente acha que só os mais novos aprendem com os mais velhos? Os mais velhos podem aprender com os mais jovens também. Façam vocês as perguntas a eles.
Pode. Não, mas eu sou A Nayara falou que eu não posso perguntar. Não, eu Agora eu tô deixando, pode perguntar. A mãe autorizou. Pensa. Pode fazer uma pergunta mais direta? Claro. Vocês hoje, vocês estão com 25? Os dois, né? 25. Vocês hoje com 25 anos, vocês se enxergam daqui 10 anos de que forma? Vocês enxergam que vocês já vão estar de alguma forma constituídos com família, com obrigações, ou vocês se enxergam ainda numa transição, com calma? Enfim, como vocês projetam a vida de vocês quando vocês tivessem a nossa... Uns já 10 daqui anos, né? com 40. 10 anos estão chegando em mim. 10 anos estão chegando no Guilherme. Então... Então, mais um bocadinho. Cara, eu quero estar, obviamente, estabilizado, né, na minha profissão, né, na minha carreira. Eu já quero estar sendo eu pretendo ser uma referência, né, na profissão que eu busco seguir sempre, né. Com certeza já quero ter uma família constituída, né. Sim, já quero estar casado, né, com um filho. E então, eu tenho esse planejamento para mim, sim, a longo prazo, né. Eu brinco com o pessoal que até os 30 anos, pelo menos, já quero estar resolvido, né? Ou pra casar, ou casado já. 30 anos são 5 5 anos, né? Então, Nossa vai acontecer, óbvio, quase que tenho certeza que não. Mas, assim, eu planejo sim, obviamente, mas eu também tento viver um dia após o outro, né? Que a gente não sabe o dia de amanhã, né? Às vezes... Só como a minha pergunta era uma pergunta com uma dica, então pense no plano B. E se não der? Exatamente, Nunca se esqueça disso. Eu nunca parei pra pensar no plano se B, porque eu faço de tudo pro plano A dar certo, né? Então... Não, mas é bom. É bom ter Pensar no plano B não é backup. sinal de fracasso. É só uma válvula de escape. Sim. Vou trazer minha pergunta em complementação à que ele fez. Não, deixa o Bruno responder. Já complementei a complementação dos dois, eles dois já fazem. Pode responder. Vamos Quais lá. são os maiores temores que vocês têm e vocês acham que terão no futuro? Quais são os seus maiores medos? Boa. Cara, eu acho que o meu temor é ser exatamente ao contrário do que eu falei, sabe? Não ser uma referência, né? Não ser aquela pessoa que, assim, que as pessoas buscam, né? Pra solucionar o problema, né? Que é a nossa profissão, basicamente é essa, né? De ser alguém esquecido, sabe? Não ter um destaque, né? Não que seja, tipo assim, alguma coisa que, nossa, é isso que eu quero, né? Mas, assim, eu preciso ser aquilo. Mas, assim, eu tenho esse medo de não ser alguém... É importante na vida de alguém, né? Então, eu acho que são esses meus maiores temores, né? De não ter uma família já constituída daqui a uns 15 anos, né? Então, talvez esse seja o meu maior medo, né? E cuidado com esse antagonismo de expectativa, cara. É perigoso. Não, sim, sim. Cuidado. Por isso que eu trouxe essa São coisas muito distantes. É o 8 ou 80. Entendeu? Exatamente, Mas a gente amadurece também, com o tempo. Sim, Né? amadurece. Na sua idade também, eu pensava, quando eu tivesse, que eu tenho hoje, né, meus 34, eu queria ter família, filhos, tudo mais. Com 30, eu já queria ter liberdade, estar livre, não estar casada mais, enfim. A gente vai Mas, assim, amadurecendo. não é uma obrigação que eu também me imponho, sabe? Assim, nossa, eu tenho que fazer isso porque é isso que tem que dar certo. Mas tudo e vai se não der acontecer. certo, eu vou ser frustrado. A gente pode falar um pouquinho mais, né? Eu não vejo como obrigação. Não é que vai precisar. Sabe, eu não me obrigo a estar daquele Fica no jeito radar, né? daqui a 15 anos, mas é algo que eu quero, sabe? Sim. Não é que eu vou ser frustrado se eu não tiver aquilo, mas É o que você é o que eu almejo, né? Que Sim, eu tenho né? essa ambição de ser dessa forma, entendeu? Porque esse temor de ser e estar daqui a certo tempo traz ansiedade. Por isso. E esse é um dos maiores males que a gente tem hoje, né? A ansiedade, faz com que as pessoas precisem de auxílio. Por isso que o temor que a gente tem que sempre ser tratado e colocado como uma válvula, tratado com um tratamento, para que a gente não tenha isso como Uma válvula de A escape, né? frustração dos Sim. sentimentos mais desejáveis. Vamos lá, e você, Bruno? Não vai escapar da resposta. Bom, eu tenho minha vida bem desenhada, bem planejada, com mais de um plano. Mas posso falar que daqui a 5 anos, mais ou menos, na margem dos 30 anos, constituir família é um dos pilares que eu pretendo alcançar. A parte profissional, acho que ano após ano a gente tem que tentar cada vez mais estar para essa frente, melhorando e sempre buscando inovar, então seria mais ou menos seguindo. É isso aí. Constituir família, responsabilidade no trabalho, e aí vai se prolongando durante os anos. Vai vindo a responsabilidade, você tem que resolver. Sobre o medo e a frustração, acho que parte um pouquinho do que vocês
sentem ou sentiram na ideia de que a partir do momento que você tem um responsável, você é responsável por alguém, eu acho que conseguir dar essa segurança, essa tranquilidade que, posso falar meu pai, mas minha mãe também, minha família me deu para eu chegar onde eu cheguei, sabe? Acho que o medo talvez seja de não conseguir conquistar isso, mas a gente vai batalhar pra esse. Seria de não proporcionar pra sua família a vida que você teve? Seria nesse sentido? É o medo do Dá uma desconhecido. segurança pra eles também. Prover no sentido mais amplo, né? Ser o Eu acho alicerce medo do da desconhecido. Assim, que Do que vai toca, o que acontecer. você quer fazer Do o que você pode quiser. acontecer, né? Entendi. Toca, eu seguro. Então, acho que Mas se tem uma coisa que muda, a Shirley é mãe e eu sou pai. Essa perspectiva muda. Muito. Depois que cada um tem sua opção de você ter o filho ou não, essa perspectiva de, eu preciso prover daquele jeito, sabe, aquela projeção de dar segurança mais do que meu pai fez, melhor do que meu pai. Isso muda porque depois que acontece, é no dia a dia, ele é cada dia depois do outro, do jeito que dá, do jeito que a gente pode, né, com esforço, porque a gente perde um pouco essa referência de que tem que ser daquele jeito, a gente só quer fazer o melhor do jeito que a gente pode. Mas é muito bom que você Do já jeito tenha que essa dá. perspectiva, porque a gente tem às vezes um estigma que a geração Z não pensa nisso, né? E esse senso de responsabilidade familiar, ele é muito importante, né? E a gente vê muito, exatamente, os dois falaram isso. Tá muito bacana da gente ouvir que isso ainda está presente Graças a na Deus. geração Z, graças a Deus. Mas não é todo mundo que tem esse pensamento hoje em dia Né? também, né? Eu acho que ficou... somente essa questão de a gente ver que hoje em dia as pessoas casam e separam muito, muito facilmente, assim, de uma forma muito, muito fácil, né? Não é uma indireta, Thiago, pode ficar tranquilo. Mas assim, porque a gente também tem muito aquela ideia de que casamento assim, para a vida inteira, né? Porque meus pais estão juntos há mais de 30 anos, né? Meus avós ficaram juntos a vida inteira, praticamente, também. Então, assim, eu acho que hoje em dia as pessoas não têm tanto esse pensamento de... vou casar, vou fazer uma família com aquela pessoa especificamente, sabe? Então, assim, acaba que não é todo mundo que tem esse pensamento hoje em dia. Eu já tenho amigos que não pensam Eu em ter vou filhos. defender o lado da separação, porque antigamente, Somos de dois. fato, né, as pessoas casavam, só que elas viviam infelizes nos casamentos. Entendi. E acho que a maturidade e a evolução trouxe a liberdade de escolha. Então, De escolher, né? Sim. também sou separada e assim, não me arrependo. Acho que as pessoas precisam sim casar, constituir família e ser feliz pra sempre com aquela pessoa, desde que seja feliz. E seja feliz, Isso eu né? acho Exatamente. interessante, a Concordo gente até também. não polarizar o diálogo, né? A gente não tá discutindo entre perfeito. casados e solteiros, caso ou não. A gente tá pra ser feliz e a família, eu acredito que é um projeto pra ser feliz, mas nem sempre precisa. E a gente tem muitas Até porque a concepção de Sim. família mudou um pouco. Muito, Muito, exatamente. Não é a qualquer custo, né? exatamente, Mas também isso não aí. é a gente entender que tá retrógrado, que a família não tem. Eu demorei pra entender né? isso. É Tem o uma respeito, obrigação, né, de- exatamente. Eu acho que a gente tem esse tabu de romper essa polarização nessa discussão. Eu acho que o amor está muito voltado ao respeito. A partir do momento que você tem um respeito mútuo, Exato. aquilo ali se torna, né, um momento mais marcante. Para você estar junto com a pessoa, né, não necessariamente precisa ser o casamento, mas tendo respeito mútuo entre as pessoas, isso faz com que isso vá para frente ou não. E se não der certo, tá tudo bem. Cada um segue sua vida, cada um segue seus propósitos, recalcula rotas, recalcula Sim. né, todas as situações. O importante é que as pessoas sejam felizes com aquilo com que escolheram para a vida e que escolheram para si. E tem hora que a pancada amadurece. Sim. Faz parte Eu também. falei nesse sentido, não foi de tipo assim, Claro, eu tô as só pessoas não complementando. podem separar, É, não não, podem casar quantas vezes É quiser. que hoje quantas já vezes casam desejar. pensando na Mas separação, né? exatamente, hoje em dia as pessoas já casam, é porque eu não complementei o que minha fala que eu queria falar. As pessoas já casam pensando que vai dar errado, entendeu? Elas já casam pensando, nossa, na hora do divórcio eu vou perder dinheiro, eu vou não sei o quê. Então, assim, acaba que aquilo ali já começa. Já começou errado. Começou já dando Já errado, começou né? superficial. Isso, Demais, exatamente. é boa. As pessoas hoje em dia, elas têm muito dessa questão de superficialidade, né? Hoje em dia, como é que eu posso As falar? relações estão rasas. São muito rasas, sabe, as relações. Então, assim, Verdade. acaba que eu acho que não é todo mundo que tem esse pensamento de construir uma família, né? Casar e tudo mais, né? E que a projeção de felicidade ficou muito fútil nessa linha que você falou da relação rasa, porque hoje
Eu acho que rede social tá aí porque é pra tudo, mas ela também atrapalha demais. Pra criar, Eu tenho um pé atrás com muita coisa, e principalmente dessa questão da projeção de felicidade. Porque você abre a rede social hoje, todo mundo só tem foto de comercial de margarina. Todo mundo tá vivendo. Tá todo mundo feliz, e aí os influencers lá, tudo a coisa mais linda do mundo, tudo bonitinho, o filho é mais lindo do mundo, a filha é mais linda do mundo, o marido é mais lindo do mundo, todo mundo é bonito. Mas será que é só meu filho que faz pirraça no Exatamente, mercado? será que sou eu? Será que sou eu? Sou Será que sou eu meu. que acordo querendo bater a cabeça na parede? E isso atrapalha um pouco, porque daí a pessoa começa, às vezes opta por casar, projeta naquele tipo de cenário, dali um ano fala, não, peraí, tá tudo errado. Não tem nada daquilo que eu planejei, né? Cadê meu vídeo? Não tem. Pra mim, eu tenho um paralelo, não tenho filhos ainda, pretendo ter, né? Se Deus permitir. É bom, viu? É muito bom, recomendo. Dá trabalho, mas Eu é sou bom. defensor. É bom demais da Eu sei porque eu dei muito trabalho com meus pais. Mas pra mim eu tenho uns pilares, né? Que são indissociáveis de mim. Então eu tenho um local que eu trabalho que eu amo, uma profissão que eu amo fazer, com pessoas aos meus lados, que eu sei que eu tenho apoio incondicional, tanto dentro da minha casa, com a minha esposa, com meus pais, mas também eu tenho minha fé. A fé faz com que as pessoas, independente de religião, aqui a gente não fala de religião, né? Mas a fé faz com que as pessoas consigam pensar em ter algo melhor, né? E você pensar em ter algo melhor passa por esses pilares. Você estar fazendo o que você gosta, você ter uma religião para você se apoiar e ter seus pilares ali por trás para te dar como base. Então, para mim, isso é uma questão basilar para que a pessoa consiga alçar o sucesso. Independente. O sucesso, eu não estou falando de sucesso familiar, porque ser sozinho também é um sucesso. Se a pessoa escolheu ser sozinha, estar sozinha, isso também é um sucesso para a vida dela. E não serem julgados por suas escolhas. Exatamente. Falaram bem. Sem Eu fiz o julgamento desse ontem. Depois eu falei, puta, por que eu pensei isso? Juro, de verdade. Ô, Thiago, a gente tava encerrando tão poético. Então não falo mais. Eu filosofei tanto aqui agora. Nem parece que a gente é real. Nem parece que são as pessoas do dia a dia tão bem que a gente no falou. restaurante, velho. Às vezes a gente... Eu falei, me atrapalhou ainda. Eu tava esperando pra sentar, tinha uma pessoa sozinha. Falou assim, pra quantas mesas pra quantas? Ela, pra uma. Eu falei, Por que não ficou em casa comendo iFood? por quê? Eu tô aqui esperando, ela liberou uma mesa com 4 cadeiras lá, ela foi sentar sozinha. Ela tem o mesmo direito. Exatamente, não. Aí vem A consciência. a Paula falou assim, não pode falar A isso. consciência Deixa ela falou assim, deixa isso aí. Eu falei, mano, por que você também já foi sozinho? É isso aí. Eu adoro essa consciência, Paulo. Você já foi sozinho, você já foi... Por que eu só tô no balcão? Olha. Eu juro que eu falei isso. Depois pode ficar você no balcão. Tava tão bem, né? Mas foi legal que você falou na hora. Eu falei, nossa, fez isso ontem, cara. Já julgou aí, ó. Bom, e eu acho que todo mundo deveria ter essa experiência, porque isso traz uma segurança para quando as coisas dão errado. Então, o saber ser sozinho, mesmo se vocês estiverem acompanhados, é importante. Por isso mesmo se recomendo, vocês né? forem casados, tenham filhos, saibam ser sozinhos, porque nós só temos a nossa companhia. Ela é certeza Cada um sempre. com a sua Então, individualidade, né? Até porque quando você tá sozinho, que o fantasma vem. Se você não souber lidar, se você não até souber ficar a sozinho, pessoa tem ela em você, dificuldade de pensa viver besteira, Tem a dificuldade né, desacredita viver de alguma com coisa. Sim. Né? Aquela mas é dependência isso. no outro. Na Se como você, pessoa, e aí, né? às vezes você não Você sabe, falou super- às vezes você super não sabe correto. ser sozinho e aí você não vai saber viver em E aí casal. transfere pro outro. A dependência, expectativa no outro. Você transfere a sua responsabilidade de ser feliz para o outro. Para outra pessoa, Você nunca vai exatamente. estar feliz com você mesmo. A partir do momento que você consegue trazer essa... Eu não Nossa, acredito não. naquela história de metade da laranja, né? Eu acredito em 2 inteiros que se completam e transbordam. Porque você precisa ser inteiro pra você ter outra pessoa. É porque é muito novela das 9, a gente vai construindo isso, né? O outro tem que me fazer feliz. Sim. Tem que me completar. Tem que me né? A completar. partir do momento que você se torna completo, né, sozinho, você se identifica, acaba fazendo com que você consegue transferir para o outro o máximo seu. Vai inteiro. A partir né? do momento que você está com conflitos, você não consegue transmitir para o outro o amor verdadeiro que você pode transferir nas questões pessoais e profissionais. Então você acaba gerando um conflito interno e você não faz nada bem feito. Você falou uma coisa, você também, acho que umas 3 ou 4 oportunidades aqui na nossa conversa, você falou, quando eu preciso conversar, eu converso com a minha esposa. Sim. Você falou umas 3, 4 vezes. E aí, só pegando esse gancho, se a partir do momento que você tá com alguém, que você pensa em... Antes de Você falar. precisa desabafar.
e você não pensa naquela pessoa, alguma coisa também não tá legal, porque você tem que ter essa cumplicidade com o outro ali, porque se você fala, não, eu não vou contar pra ela, pode ser às vezes uma questão, às vezes, nossa, a gente faz isso muito também, como, não vou falar porque eu vou demonstrar frágil. Demonstrar fragilidade, fraqueza, mas você isso tem afasta o parceiro. exatamente, porque quando você estoura, de repente acontece alguma coisa, a pessoa fala, Parece que mas do eu não tô nada, sabendo né? o que tá acontecendo, você pega Você não falou nada comigo antes. Exato, e aí você quer cobrar que a outra te entenda depois, explodindo já, né? E muitas vezes eu converso com a minha esposa no seguinte sentido: você tá feliz? Tá faltando alguma coisa pra você? Isso não é uma questão de saber se ela tá precisando de algo financeiro ou algo. Ela está feliz com o nosso relacionamento? Tem algo que às vezes passa desapercebido e a gente tem esse medo de perguntar pra pessoa que tá próxima da gente: você tá precisando de alguma coisa? Tá bem, né? Eu lembro muito Eu perguntar se tá bem de verdade. Bem de verdade. É verdade. Eu tô lembrando de uma questão que eu vi numa questão de YouTube, né, de uma rede social, em que a pessoa, ela sempre perguntou pro amigo se tá tudo bem, ele sempre falou que estava tudo bem. Eu vi isso. Eu já vi isso. Você tem Você tá 8 minutos. Você tá disposto a ouvir o não tô bem? Porque todo mundo fala assim, você tá bem? Tô. Se a pessoa fala, não tô bem, e aí? Mas a gente nunca tá esperando Você não não bem. sabe qual é a pauta. Eu já vi também, Exatamente. eu já vi Eu um vi isso vídeo aí ao também. contrário, era duas pessoas, dois rapazes no arquibancada, torcendo pro time deles, aí tinha um que tava sempre feliz, o outro sempre pra baixo, aí o que tava feliz sempre animando ao outro, aí no fim o que, né, Tava super feliz. super É o que tava feliz, mal, na é o que verdade. tava mais mal na realidade, né, e o outro que tava bem, sim. Às vezes era por um momento que ele tava mal, então eu cheguei a ver essa reflexão ao contrário também. Nem sempre porque você tá feliz, você tá pra cima, que realmente você tá Mas bem. normal, entendeu? e tem uma reflexão na parte de psicologia sobre isso. Às vezes tem muita gente que se fala que eu sou extrovertido, eu falo mesmo, tá sempre brincando. Muitas dessas pessoas é uma defesa pro problema que ela tá vivendo, o conflito que ela tem com ela mesma. É o medo de demonstrar. Sim, demonstrar fragilidade, Ela tá sempre exatamente. brincando, sempre demonstrando uma falta de destaque para não demonstrar sua fragilidade. Exatamente. E com esse show de maturidade dos nossos meninos, a gente encerra o programa. Muito obrigado. Obrigada por Obrigado. participar. Vocês pela Prazer oportunidade. bater esse Obrigado. papo com vocês. Voltem mais vezes. Agradeço a oportunidade. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês e até o próximo programa. Até a próxima. gente. Tchau, tchau. Gente. Valeu, obrigado.